muito bom ver cada um de vocês aqui. E eu falei semana passada, depois que o Juca pregou, né, que nós iríamos mudar a quarta-feira. Não falei? Não é, pastor? É muito bom ver cada um de vocês aqui. Essa semana, aliás, 2 semanas, quando foi feita a escala dos pregadores para as quartas-feiras, eu já comecei a pensar no que eu poderia trazer aos irmãos, pedindo ao Espírito Santo que desse realmente uma direção para nós. E a gente passa, às vezes, por algumas situações que podem realmente deixar a gente meio que pensativo com relação à ação de Deus na nossa vida. E esse louvor aqui, né? Tu és bom. Deus é bom realmente o tempo todo. Deus não só é bom o tempo todo, como Ele está conosco o tempo todo, Ele está sempre atento a nós o tempo todo. Nada escapa realmente do olhar dEle. Nós não escapamos do olhar do Senhor. O Senhor nos contempla o tempo todo. Mas Ele não fica só na contemplação, de fato, Ele nos ama o tempo todo. E é isso que eu quero pensar com vocês nessa noite, acerca desse amor de Deus. A gente poderia pensar no amor de Deus com base em tudo que a gente conhece de Deus no Novo Testamento, do que João fala de Deus, do que Jesus ensinou de Deus. Mas eu achei por bem voltar um pouquinho mais atrás, e eu fui lá no Antigo Testamento, e eu também encontrei características muito fortes ali acerca do amor de Deus. Então, vamos pensar um pouquinho nisso nessa noite. Nós vamos pensar, e o tema, né, o título da mensagem dessa noite é Como poderia eu abandonar-te? Como poderia eu abandonar-te? Nós vamos pensar nisso com base no texto que se encontra no profeta Oséias, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 11. Eu convido os irmãos a nós ficarmos de pé. Eu vou estar lendo o texto, os irmãos me acompanhem, eu acho que vai ser projetado. Diz assim a palavra do Senhor: Israel era ainda criança e já eu o amava. E do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais os chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifícios aos Baal e queimaram ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como que tira da boca uma rédea e lhes dê alimento. Ele voltará para o Egito e o assírio será seu rei, porque não quiseram voltar-se para mim. A espada devastará suas cidades, destruirá seus filhos, que colherão assim o fruto das suas obras. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convidaram-no a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como a dama, ou tornar-te como Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim, eu me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor de minha cólera, já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem. Sou santo no meio de ti e não gosto de destruir. Eles seguirão o Senhor, que rugirá como leão, e ao seu rugido tremerão os filhos do ocidente. Os egípcios tremerão como uma ave, e os assírios como uma pomba. Eu os farei habitar em suas casas, oráculo do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te agradeço, Senhor, porque estamos aqui reunidos em teu nome, prestando um culto de louvor e adoração a ti, entregando diante de ti os nossos anseios, as nossas dificuldades, aquilo, ó Deus, que queremos pedir ao Senhor, já sabendo, ó Deus, que tu estás atento a tudo, ó Deus, porque tu nos ama, Pai. Então, muito obrigado por cada um dos meus irmãos aqui e continua falando a nós nesse momento. Seja teu Santo Espírito a falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse texto do profeta Oséias, ele revela de uma forma
bem dramática, podemos dizer, o amor de Deus pelo seu povo. E Oséias fala realmente de uma forma muito intensa, né? E se a gente pensar realmente na questão do profeta Oséias, do livro de Oséias, nós percebemos ao longo do livro que Deus usa a própria vida do profeta para exemplificar esse amor e exemplificar tanto o próprio Deus, que nesse caso aqui é como se fosse ele o amante dessa história e o povo como o amado dessa história. Deus é aquele que ama. E nos primeiros capítulos do livro de Oséias, a gente conhece bem, né? Deus chama e vai dizer, para que sirva de exemplo para esse povo, que ele vá, o profeta, e tome por mulher uma prostituta. Nós conhecemos a história. Toma aquela mulher como tua esposa, diz Deus ao profeta, para que isso sirva como um grande exemplo para Israel, para o meu povo. É como uma maneira de dizer ao povo, né, nesse caso, um povo que não caminha numa firmeza diante de Deus, que na presença do seu Deus não se comporta como deveria, não anda de fato com o seu Deus. É como se Deus dissesse: ó Israel, eu sou Deus que te ama e permaneço te amando, mesmo que você viva nessa situação de infidelidade. É o exemplo que Deus usa na vida do profeta. É um povo que nutre uma dificuldade, assim, uma dificuldade numa constância, digamos assim, de se relacionar com Deus. Esse povo tem uma dificuldade muito grande. Ora ele está com Deus, ora se entrega a todo tipo de paixões. Vira as costas para Deus muito facilmente. Então, com base no exemplo de Oséias, Deus insiste mais uma vez em amar o seu povo, em querer bem o seu povo, e ainda que seja um povo que por conta dos seus próprios erros, vai se distanciando cada vez mais de Deus. É um símbolo para falar como o coração daquele povo se encontrava diante do Senhor, diante do seu amado. Essa é uma imagem recorrente. Deus é o amado, como o esposo que deseja encontrar no seu povo e mais contemporaneamente, se trazermos para os nossos dias, encontrar na sua igreja essa noiva, que Paulo vai dizer, com quem ele deseja se relacionar. Nós somos essa noiva que Deus deseja se relacionar. Porque o amor, e em todos os seus aspectos, o amor ele visa uma relação. O amor ele pretende uma relação, o amor ele almeja o encontro. Ninguém ama somente por amar. O amor sempre pretende algo. E o amor de Deus não é um amor, por exemplo, que se perde apenas no sentimento. Aquilo que a gente poderia chamar, de repente, sabe, de amor platônico, o amor da contemplação, né, de que mais ou menos se contentaria em contemplar o objeto do seu amor, contemplar o seu amado à distância e ficar simplesmente olhando, sabe, amando de longe, amando à distância. Tem gente que consegue, mas Deus não. Deus não é esse amado que fica do alto do seu trono, contemplando aqueles que amam à distância, inerte. Deus não é assim. Deus não se contenta simplesmente em contemplar as pessoas que aqui, por exemplo, estão às vezes assim fazendo um caminho tão distantes dos caminhos do próprio Deus. Deus não é assim. O amor de Deus, ele almeja uma relação, o amor de Deus, ele quer um encontro, e um encontro que seja profundo, realmente um aprofundamento nessa relação. É nesse sentido, por exemplo, que no verso 8, vai falar para nós claramente acerca de um amor que não desiste. O amor de Deus, na perspectiva todinha desse capítulo, se mostra como um amor que não desiste e que motiva, de fato, a pergunta que o verso faz:
como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Como eu poderia te trair, ó Israel, te entregar? Como? E contextualizando, nós poderíamos aqui muito facilmente colocar, por exemplo, os nossos nomes nessa expressão. Como poderia eu abandonar-te? E coloca o seu nome, pensa no seu nome aí. Como poderia eu abandonar-te, Paulo? Como poderia eu te trair, Jonatas? Como? Como poderia, se eu lhe amo tanto, se lhe amo tão profundamente, se gosto de você desde as minhas entranhas, é o que o verso quer dizer, o que o capítulo quer dizer, se me movo na proteção, e como poderia eu não te amar? Independente de onde você esteja, como poderia eu não te amar? E às vezes nós estamos em locais tão distantes, claramente tão distantes do nosso Deus, e ainda assim Ele permanece nos amando. Porque amar, entenda bem isso, amar é o ser do próprio Deus. Deus não ama como sendo o amor algo simplesmente que Ele faz. Amor, na nossa concepção, é algo que nós fazemos, é um sentimento que nós, de repente, nasce em nosso coração, e nós vamos nutrindo isso. Mas o amor para Deus, se formos no Novo Testamento olhar, por exemplo, o que João diz em 1 João 4,8, né, que Deus não tem como tarefa amar, não é algo simplesmente que Ele faça, mas Deus é amor. O tempo todo Deus é amor. Deus existe na mesma proporção que Ele ama. Entenda bem isso. Deus existe na mesma proporção que ama. Deus é enquanto ama. E a gente, quando consegue, de certa forma, olhar para isso e perceber isso, a gente consegue entender que nós não fomos chamados no sentido de repente, estarmos aqui como uma criação, largados à nossa própria sorte, à mercê das nossas próprias convicções, sem que ninguém, de fato, se interesse por nós. E quantas vezes traçamos caminhos errados e achamos, né, que não tem ninguém olhando por nós, né? Até lamentamos às vezes, né? Mas Deus nos ama, porque amar é da constituição dele, e é por conta desse amor, que é dele, que é da essência dele, que ele insiste em vir nos buscar. Esse texto de Oséias mostra momentos desse amor, muito claros desse amor de Deus. O primeiro desse momento se encontra a partir do verso 1 ao verso 6, do texto que nós lemos. E há aqui nesse verso, nessa parte do capítulo, um amor não compreendido, um amor não correspondido. É a figura de Deus que mostra o seu amor, mesmo quando não há correspondência do ser amado, daqueles que Ele ama. Nós que nos relacionamos ao longo da vida, temos oportunidade de, ao longo da vida, amar alguém, alguma coisa, e em algum momento percebemos que isso não é correspondido, o quanto que isso nos machuca. O quanto que nos fere a indiferença daqueles a quem amamos. Por exemplo, uma mãe ou um pai, quando faz tudo por um filho, que ama incondicionalmente e sente que recebe do filho simplesmente uma indiferença, quanto que isso é doloroso? Não dá para imaginar, é muito, muito doloroso. Como dói receber indiferença, um amor incansável, um amor que nos dispomos a ter. Deus está passando ao longo desse capítulo exatamente por esse momento. Um amor que não tem medidas, um amor que é incondicional, mas que recebe daquele povo como retribuição indiferença. O povo que não é capaz de retribuir o amor que recebe. E a segunda etapa desse amor por nós, trazendo realmente para a nossa realidade, está compreendida exatamente dos versos de 7 a 11, que nós também lemos, que mostra que mesmo não tendo de imediato a resposta adequada da nossa parte,
O amor de Deus não se deixa cansar. E, por assim dizer, ele não se deixa acabar. Ainda que de imediato a gente não consiga entender, viver e retribuir esse amor, o amor dele não espera nada em troca. Ele continua nos amando. Mesmo não havendo retorno, Deus persiste amando. Como poderia eu te abandonar se te amo tanto? Como? Essa é uma das mais dramáticas cenas, né, que a gente pode contemplar acerca dessa realidade, do amor de Deus por nós e do quão indiferentes às vezes somos. A figura mais radical para falar dessa relação que Deus quer manter com seus filhos. O coração de Deus se contorce, como ele fala, as entranhas se movem de desejo de manter um relacionamento com aqueles que ele ama, com aqueles que ele tanto ama. É assim que Deus se dirige a nós, não apenas a Efraim ou a Israel, mas a cada um de nós, em todo o tempo. É assim que ele nos olha, é a figura que o profeta enxerga para dizer desse Deus que nos busca. E é um pai, e é uma mãe, com entranhas que se movem, com um coração que se encontra partido, mas que mesmo assim continua amando. Se encontra partido porque não encontrou ainda um pleno relacionamento com seu filho, que ele tanto ama. Aqui nós teríamos, assim, bons motivos até para pensar e para repensar seriamente a figura que fazemos de Deus por vezes. Como nós realmente enxergamos Deus. Que não sai, sabe, da nossa mentalidade tão pequena, por mais que a gente fale de graça, da graça de Deus, do amor de Deus, por mais que falemos, que preguemos de um amor que se derrama de uma forma gratuita e abundante por toda a humanidade, não sai da nossa mente aquela conjectura que por vezes fazemos de dizer, por exemplo, o seguinte, que Deus é amor, mas... E aí colocamos um mais depois da frase. Deus é amor, mas o quê? Mas tanta coisa que a gente coloca. Deus é amor, mas sabe, justiça. Sabe, Deus é amor, né, como muitos gostam de dizer, mas é fogo, né, fogo consumidor. E a gente fala isso no sentido como, por exemplo, de pensar em um Deus que, ele ama, tudo bem, mas tem que ser também vingativo, que tem que pesar a mão em cima. Depois desse mais pode vir um monte de coisas que revelam, não o que Deus é, mas revela exatamente o pior, às vezes, que é em nós. Por causa do nosso pseudo senso de justiça, que Isaías vai dizer, inclusive, que são como trapo imundo. E enchemos a boca para dizer isso, né? como se não pudéssemos simplesmente dizer e colocar um ponto final que Deus é amor e ponto. E parar por aí. Mas não, cada mais que colocamos, vai exatamente do nosso imundo senso de justiça, que a Bíblia tanto nos fala. É como se nós achássemos assim, do fundo, que o amor precisa ser corrigido, entre aspas, pela justiça, né? Ou completado pela justiça, como se fosse o amor de Deus uma coisa assim, insuficiente. Em Deus, o amor, ele é plenamente suficiente. A justiça, como nós pensamos, em face do amor, ela é muito pequena, ela é incapaz. A justiça, e se fizermos uma ligação de justiça, pensarmos em lei, por exemplo, só pode dizer uma coisa para nós: você está errado. A justiça, ela só consegue nos mostrar o nosso erro. A lei só consegue nos mostrar o nosso erro. Ok, ainda bem que ela nos abre a compreensão do certo e do errado. Mas ela não tem condição, instrumentos de levar uma pessoa errada para outra condição. Pela lei, você é culpado e pronto. Mas o amor, diferentemente da lei,
ele tem a capacidade de levar a pessoa de uma condição de errada, de julgada, muitas vezes de condenada, sabe? Quando a gente olha assim e diz, não tem mais jeito não. Quantas vezes a nossa justiça faz com que a gente olhe determinadas pessoas e diga, não tem mais jeito. Quantas vezes eu já vi pai e mãe falar de um filho, esse aí não tem mais jeito. E aí a gente olha para isso, né? E pensa, como assim? Como assim, né, não tem mais jeito? Como assim poder dizer que não tem mais maneira de ser salvo? O amor nos mostra que há uma condição realmente de sair da situação em que achávamos que não tinha mais jeito, para uma condição de perdoado, uma condição de amado, uma condição de salvo, de que realmente há jeito para a vida da pessoa e de qualquer pessoa. Reconhecer o erro, confiar mais no amor, porque ele, diferentemente da justiça, ele age dentro de nós, nos movendo a um lugar melhor. O amor, diz a própria Bíblia acerca do amor, Paulo vai dizer que o amor nos constrange. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Ele age de tal maneira diante de nós, na nossa existência, que nos faz querer ir muito além do lugar onde já estamos, de superar as situações que estamos vivenciando, de pensar realmente que a nossa justiça, ela não é suficiente. A justiça apenas nos diz que estamos errados, mas não nos dá os instrumentos necessários para superar os nossos erros. Ela não nos dá. Ela nos diz que nos encontramos numa falta de amor, mas ela não nos inspira a amar. A lei, a justiça, como queira pensar, ela nos leva no máximo, né, aos julgamentos e sentenças. E às vezes muito duras. E às vezes muito pesadas. Mas o amor supera todas as fronteiras. Ele vai muito além de todas as barreiras. É como experimentarmos realidades que estão todas além, muito além dos nossos pecados, por exemplo. O texto bíblico diz, inclusive em 1 Pedro 4,8, que o amor apaga uma multidão de pecados. Então não há pecado que possa sobrepujar o amor. O amor vence. O amor de Deus, como no capítulo 11 nos diz, mostra Deus nos amando mesmo quando em nós não há amor. E em muitos realmente não há amor nenhum, mas ainda assim Deus permanece amando. E Paulo fala também sobre isso em Romanos 5,8, que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele não espera que nós deixemos de pecar para nos amar, mas Ele já nos ama por antecedência. Ele nos ama antes mesmo da nossa consciência, dos nossos erros. É aquela situação, Deus nos ama mesmo quando o quê? É para você de repente pensar, sabe o quê? No seu quando. Eu sei do meu quando. Deus me ama desde quando e vou pensar lá atrás, eu sei exatamente o que eu era. Não pense você exatamente. Desde quando você sabe que Deus te ama? Desde quando você era assim? Desde quando você era assado? Pensem, qual é o seu quando? E ainda quando sabe, lá no passado, isso eu sei com clareza qual era o meu quando. Eu sei. E ainda assim, ainda ali, o amor de Deus já era uma realidade na minha existência, porque Ele já me amava desde antes disso. Ele me amou sempre. Então, Ele nos ama de uma forma incansável, mesmo quando não há uma resposta da nossa parte para Ele. Ele não deixa de nos amar. O amor de Deus, Ele pretende algo, Ele pretende uma relação. Por isso que Ele nos chama à conversão. A todos nós, sem exceção. E por que eu digo que a todos nós? Porque Ele se dirige e se manifesta para que haja uma relação, para que haja uma comunhão, é que Ele nos chama a essa conversão.
Então eu sou chamado a mudar, a ter uma relação verdadeiramente de amor com Ele, não uma relação superficial, não apenas na perspectiva do que eu acho ou deixo de achar, né? Mas além disso, é uma entrega para uma existência. E a conversão que eu digo aqui não é apenas no sentido de termos um selo que nos garante uma vida após a morte. Isso nós sabemos, isso nós temos. Em nome de Jesus nós já garantimos isso. Mas essa conversão ela é mais ampliada no sentido de olharmos isso na perspectiva do amor de Deus, porque tem a ver com todos os aspectos da nossa existência. É de mudarmos realmente a nossa vida, de dar significado à nossa existência. É uma mudança de direção para aquilo que realmente fomos criados, para termos uma vida abundante. Esse povo de Israel que o profeta está se dirigindo, ele é um povo que já conhece o Senhor. E Deus está se dirigindo a esse povo e chamando esse povo a uma conversão, a voltar, a mudar de direção. E a nós? Mesmo nós, antigos de igreja, antigos de evangelho, digamos assim, às vezes é necessário realmente que ouçamos de Deus um chamado a uma conversão. Você lembra de Pedro? Pensa em Pedro, na última ceia. 3 anos caminhando com o Senhor e Jesus diz para ele que ele precisa se converter. Quantos de nós, de repente, precisamos realmente nos converter? Nos converter de verdade, a entender esse amor realmente, que nos chama a uma mudança de vida aqui. Porque o amor de Deus, ele quer se concretizar na nossa vida e se concretizará quando nós nos abrimos cada vez mais a um relacionamento com Ele. Um relacionamento verdadeiro, autêntico. O amor de Deus quer encontrar em nós seres amados e amáveis. Que aprendamos realmente a comunicar esse amor que nós recebemos dele. O que um amor, né, de um pai e de uma mãe espera encontrar no filho, né? Senão um filho que corresponda ao seu amor. E um filho que seja amável. É isso que o amor de Deus espera encontrar em nós. Corações amáveis, que se correspondam com o coração dele. Somos cuidados tantas vezes forem necessárias. Somos amados, mesmo quando não correspondemos. Mas teremos sempre a palavra do Senhor continuamente dizendo para nós, mesmo quando estamos caminhando longe desse amor, né? A palavra, como disse aqui ao povo, e se formos ler no capítulo 14, no capítulo seguinte de Oséias, volta Israel ao teu Deus. Pois tropeçaste em tua falta, volta Israel. E traz para a tua existência também isso, volta você. Volta, Paulo. Volta porque você tropeçou, mas volta. Volta porque eu te amo. É assim que Deus fala. O amor do Senhor, ele não se cansa. O amor do Senhor, ele está sempre atento a nós. E a quem o texto bíblico até se refira, ser de coração duro, não há? O texto bíblico não fala de pessoas de dura cerviz, de pessoas que não conseguem realmente se inclinar, que por mais que seja amado, não se deixa entranhar pelo amor, não se deixa mover pelo amor. O problema nunca esteve no amor de Deus. Nunca. O problema de não se deixar realmente estranhar, de não se deixar mover pelo amor, é um problema que está em cada um de nós. É um problema que está na vida daquele que tanto ouve do amor de Deus, mas não se rende a esse amor. O problema, se há, está na dificuldade que temos realmente de nos deixarmos amar e de sermos amáveis. Deus quer encontrar em nós, filhos amáveis, todos nós. Volta, encontra-te com o Senhor, volta Israel, volta a você. Se você se reencontrará Deus, com certeza. O amor de Deus quer nos chamar para que nos reencontremos, para então, de fato e de verdade, nos reencontrarmos com Ele, nos abrirmos a esse amor, e aí termos realmente a convicção
de uma vida que experimenta esse amor e é totalmente transformada. Deus nunca desamparou nenhum dos seus e nunca vai desamparar. Não pense em você, seja lá qual for o seu estado, o estado da sua vida, a dificuldade que você tenha passado, seja lá o quão distante de Deus você tenha andado, como poderia Ele te abandonar? Ele nunca te abandonou. Cabe a você realmente se colocar aberto, de coração aberto, a maravilha que é esse amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Eu não sei se há conosco aqui alguém que não tem ainda, feche seus olhos, fala com o Senhor agora você, que não tem ainda entendido, né, ou se aberto a esse amor de Deus e talvez, não sei, queira hoje entregar a vida a Jesus, entender o quanto Deus te ama. Você sabe, de repente, por onde você tem andado, eu não sei se há alguém nessa situação, você sabe o que você tem vivido, você sabe o quão distante, mas às vezes Deus dá prova desse amor. Às vezes você consegue perceber o cuidado de Deus na sua vida. Às vezes você consegue perceber que Deus te ama. Às vezes no gesto, às vezes numa palavra que você ouve, às vezes fazendo uma autorreflexão mesmo, mas ainda talvez não tenha tido coragem de se entregar a esse amor. Se você quer hoje, se você que está aqui, se há alguém nessa situação que quer hoje entregar a vida a Jesus, receber realmente, se dobrar diante desse amor, se inundar desse amor de Deus, se quiser, levanta a mão onde você está para que a gente possa ver e orar por você. O amor de Deus, ele é autêntico. O amor de Deus vai nos buscar no pior da nossa existência. É aquilo que eu falei. Eu sei por onde eu andei, eu sei onde eu estava quando eu fui alcançado por esse amor. Todo mundo sabe. Mas há talvez aquele que ainda precisa. Se tem alguém que quer hoje entregar a vida a Jesus, levanta a mão para que a gente possa orar. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu vou dizer para você, Gabriel. Vem aqui, Gabriel. Vem também. Eu vou dizer para você, eu não sei por onde você andou, mas eu sei para onde Deus te trouxe. E eu sei o quanto Ele te ama. Você entendeu o quanto que Ele te ama? E Ele te busca. Ele busca vocês dois no pior que vocês possam ter passado. E o pior fica para trás. Porque importa é esse amor que você está recebendo, que vai inundar a tua vida. E se você se deixar ser transformado, se vocês se deixarem ser transformados, não há como a gente descrever a transformação que o amor de Deus vai fazer na vida de vocês. Amém? Amém? Pastor Hildo, vem aqui. Eu tenho aqui o Gabriel e a Caroline. Nós sabemos por que eles estão aqui. Mas sabe, quando às vezes a gente velho, né, de guerra, né, antigo de igreja, às vezes acha que está faltando alguma coisa, que Deus, às vezes até duvida do amor de Deus em algumas situações, acha que Deus de repente não está me vendo, esqueceu de mim, sabe? Deus te ama, meu irmão, como Ele te ama. Se você em algum momento sentiu isso e você quer confirmar isso diante do Senhor, vem aqui para a gente orar junto aqui com o Gabriel também. Aquele momento que você de repente sentiu assim, Senhor, confirma o teu amor para mim e me inunda com o teu amor, eu quero ser cheio do teu amor. Se você quer se encher mais ainda desse amor de Deus, vem aqui para a gente orar junto também. Eu não sei se tem alguém que queira, eu não vou insistir, mas se tiver pode vir. Pastor Arildo vai orar pelo Gabriel, pela Caroline, amém, Juliana. E se mais alguém quiser vir, venha, porque o amor de Deus, esse amor incansável que nunca nos abandonou, está disponível para todos nós, amém?
Nosso Deus, nosso Pai, Pai, muito obrigado porque estamos aqui na Tua casa. Eu creio que todos nós que estamos aqui experimentamos esse Teu amor. Obrigado por sentirmos, por termos a certeza que o Senhor nos ama, que o Senhor me ama, que o Senhor ama cada pessoa que está aqui e que o Senhor ama o Gabriel, ama a sua esposa, o filhinho, que o Senhor ama essa família, ama também a nossa irmã que está aqui à frente. Pai, muito obrigado porque nós somos alvos do Teu amor. E obrigado, Pai, porque, quero repetir, eu creio que todos nós que aqui estamos, um dia nós nos curvamos diante do Teu amor e nós recebemos esse amor. Pai, muito obrigado. E eu peço que a Tua mão abençoadora, protetora, esteja sobre o Gabriel e sua família. Pai, que ele possa, Pai, nunca mais voltar de onde ele veio, mas que ele possa estar começando uma nova jornada na sua vida. Tome-o nas Tuas mãos, tome essa família nas Tuas mãos e abençoe essa família e abençoe toda a congregação. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém.